Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Envia, Senhor, o teu Santo Espírito para que, por meio do poder do teu Espírito Santo, essa catequese possa se desenvolver e que ela nos conduza a vos amar ainda mais, Jesus. Mãe de Deus, nós consagramos ao teu coração imaculado essa catequese, roga por nós, para que essa catequese nos coloque dentro do coração de Jesus, que é a verdade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vinda, minha irmã. Entra aí. Pai Jesus. Tudo bem? Então, povo de Deus, vamos lá. A catequese de hoje tem o intento, tem o objetivo de responder essas duas perguntas que eu coloquei aqui no quadro. Né? Todas as religiões são boas? Ponto de interrogação. Né? Existe salvação fora da igreja? Então, o primeiro ponto que a gente precisa analisar é a verdade. O que é a verdade? Santo Agostinho de Hipona, ele era maniqueísta. Ele tinha uma outra religião e não era católico, ele era maniqueu. Só que Santo Agostinho de Hipona, ele buscava a verdade. Né? A gente falava de ciência antes de começar a gravar. Santo Agostinho era um sofista, filósofo, como se fosse um homem de letras, um homem culto para a sua época, que a gente podia dizer hoje como se fosse, entre aspas, um cientista. Não um cientista na técnica que a gente conhece de hoje, de laboratório, aquela técnica toda, mas um homem de buscar a verdade, buscar o conhecimento, de meditar, de pensar. Né? E ele era um homem extremamente inteligente e era sofista. Então, Santo Agostinho buscava a verdade e ele era maniqueísta. Buscando a verdade, ele chegou a Milão. E em Milão, ele começou a ouvir as pregações de Santo Ambrósio. Por quê? Porque Santo Ambrósio era um grande orador, pregava muito bem. E o sofista, o que ele faz? O sofista é uma profissão que não existe mais, mas na época de Santo Agostinho, no século IV, a profissão de sofista era uma profissão de alguém que apresentava argumentos racionais, lógicos, e tentava convencer as pessoas do seu ponto de vista, do seu raciocínio lógico e assim por diante. Como se fosse um advogado hoje no tribunal do júri, defendendo a tese de que seu cliente é inocente, ou o promotor defendendo a tese de que o réu é acusado. Claro que o sofista não tinha nada a ver com o direito romano que a gente conhece hoje, né? Mas nesse sentido. Andréia, seja bem-vinda. Deus te abençoe. One life. Life it. Sim, Deus abençoe. Então, Santo Agostinho era sofista e assim ele querendo melhorar a sua técnica de sofista, ele foi ouvir as pregações de Santo Ambrósio. Mas ele tinha um norte, ele tinha uma direção. A direção de Agostinho era a busca da verdade. E ele ouvindo a pregação de Santo Ambrósio, ele percebeu que aquilo que Santo Ambrósio estava falando, de fato, era a verdade. E buscando a verdade, ele percebeu que o maniqueísmo era uma mentira. E aí ele começa a meditar isso e ele vai dizer: entrei no meu íntimo sob tua guia e eu consegui. Porque tu te fizeste meu auxílio, entrei e vi a luz brilhante, forte e imortal. Quem conhece a verdade, conhece essa luz. Ó eterna verdade, verdadeira caridade. Então Santo Agostinho vai dizer que ele conheceu a verdade. E essa verdade tem um nome. Ó eterna verdade, verdadeira caridade. Tu és o meu Deus. Quem é essa verdade eterna? O verdadeiro amor. Vai dizer Santo Agostinho, é Jesus. Então ele vai dizer assim, ó, tudo aquilo que eu busquei era tudo mentira. E buscando com sinceridade de coração, eu entendi que a verdade é Jesus. E aí ele abandona o maniqueísmo e se converte ao catolicismo.
porque ele buscava a verdade. Então, quando a gente vê ali, todas as religiões são boas, essa pergunta a gente precisa se deparar diante da verdade. Qual é a verdade? Quem é a verdade? Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é Deus eterno e todo-poderoso que se fez homem, que veio nos salvar, que morreu por nós na cruz, que ressuscitou ao terceiro dia, que ascendeu aos céus e que há de voltar em glória para julgar os vivos e os mortos, como nós rezamos nosso sínodo dos apóstolos. Jesus é Deus feito homem. Essa é a verdade fundamental da nossa santa religião. E aí, a partir dessa verdade, você crê que Jesus é Deus? Você crê no nome do Filho de Deus? Se você crê que Jesus de fato é Deus que se fez homem, veio nos salvar? Se eu creio que de fato Jesus é Deus, como vai dizer São Paulo ao carcereiro, né? Crês no Filho de Deus e será salvo tu e a tua casa. Mas crê com a vida, não com a boca. Crê de fato. Se eu creio de fato em Jesus, como que eu posso dizer que todas as religiões são boas? Posso dizer que o candomblé é uma religião boa, que não adora a Jesus e que não busca fazer a vontade de Jesus? Como assim não? No candomblé eu vou lá no Pai de Santo e falo para ele assim, quantos dinheiros eu preciso te dar para você fazer um trabalho para eu conseguir um emprego? Aí o Pai de Santo fala assim, se você me pagar tanto dinheiro, eu faço esse trabalho, você me traz as oferendas, eu faço o trabalho e você vai conseguir um emprego. Então, no final das contas, eu vou conseguir a minha vontade. Então, Deus sou eu. É a minha vontade. É o que eu quero. Então, uma religião que busca a vontade da pessoa, no final das contas, é uma religião que propõe uma adoração de si mesmo. Porque eu faço o que eu quero. Ainda que o que eu quero seja o mal da Andréia. Vou fazer um trabalho para prejudicar a Andréia. Você entendeu? E o Pai de Santo faz o trabalho com o intento de prejudicar a Andréia. Ainda que essa vontade seja uma vontade má. Se eu pagar o dinheiro, ele faz. Essa religião é boa? Qual é a verdade? A verdade é que Jesus vai dizer, bom mestre, Jesus fala, por que me chamas bom? Só Deus é bom. Assim Jesus está dizendo, é claro, Jesus é Deus. Mas Jesus está dizendo, sim, eu sou bom porque eu sou Deus, e só Deus é bom. Então a verdade tem o nome Jesus. Todas as religiões são boas? Só Deus é bom. Bom, de verdade, é fazer a vontade de Deus, e nada mais. Essa é a verdade. A única coisa que é boa, de fato, é fazer a vontade de Deus. Tudo mais é mentira. Como dizia Salomão, vaidade das vaidades. Diz o Eclesiastes, né? Tudo é vaidade. Vaidade das vaidades. Tudo é fumaça que se dissipa com o vento. A verdade é Jesus. Então, quando eu digo todas as religiões são boas, eu estou ofendendo a Jesus gravemente. Eu estou, na verdade, blasfemando. É uma blasfêmia. Porque eu estou falando que eu estou colocando Maomé no mesmo patamar de Jesus. Eu estou colocando Buda no mesmo patamar de Jesus. Você entendeu? Eu estou colocando Allan Kardec no mesmo patamar de Jesus. Só que Jesus é Deus eterno e todo-poderoso que veio a nós para nos salvar. Então a verdade quebra, destrói essa frase. Todas as religiões são boas. As religiões não são boas. Só existe uma religião boa. Mateus 16, 23. O que Jesus vai dizer? Mateus 16, 16. Vou pegar o 14. 13, melhor dizendo. Mateus 16, 13. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos, no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam, uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Ou seja, as pessoas não sabiam quem era Jesus. Eles não sabiam quem era Jesus. Uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é o João Batista.
que ressuscitou. Outros dizem que o Senhor é um profeta que chegou aí e tal. Jesus não era Elias, Jesus não era João Batista. Jesus não era simplesmente um profeta. Não era somente um profeta. Mas é aquele que envia os profetas. E aí Jesus diz no versículo 15, disse-lhes Jesus, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Quando Simão Pedro vai dizer o Filho de Deus vivo, aqui Pedro está dizendo que Jesus é Deus, que ele tem natureza divina, Filho de Deus. Eu sou negro, o meu filho tem sangue de negro, tem a minha natureza. Quando Jesus recebe da boca de Pedro aqui o título de Filho de Deus, é como se Pedro estivesse dizendo na nossa teologia do século XXI, tu és o Deus encarnado, tu és o Deus que se fez homem e está aqui diante de nós. Pedro declara a divindade de Jesus. E como que Pedro poderia saber que Jesus realmente é Deus? Sozinho jamais ele alcançaria. Mas o próprio Jesus explica como é que Pedro acerta na mosca quem era Jesus, Deus feito homem. Jesus então disse, feliz és Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, o próprio Deus, Pai, envia o Espírito Santo sobre a pessoa de São Pedro e revela, põe nos lábios de Pedro, esse Jesus é Deus. E você vendo o relacionamento de Pedro com Jesus, diversas vezes, Pedro atesta a divindade de Jesus. Quando na pesca milagrosa, Jesus manda jogar as redes e Pedro traz aquelas redes cheias de peixe, o que Pedro faz? Ele se ajoelha. O judeu não se ajoelhava diante de nada, a não ser diante de Deus. Ele se ajoelha diante de Jesus, mostrando que Jesus é Deus. E o que Pedro fala? Afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. Ou seja, tu és Deus. Só Deus pode criar peixe do nada assim. Só Deus pode criar peixe do nada. E aí Jesus vai dizer para Pedro no versículo 18, eu te declaro, tu és Pedro, Cefas, rocha. Jesus havia dito em uma das suas parábolas, Jesus havia feito a comparação das casas, a casa construída sobre a rocha. Jesus vai dizer que a casa que é construída sobre a rocha, né, batem os ventos, as tempestades, as tribulações, e a casa permanece firme porque é construída sobre a rocha. Jesus havia dito isso. E ao dizer assim para Pedro, Pedro, você é rocha, você é pedra. Jesus estava evocando a parábola que ele mesmo havia anunciado, que a casa precisava ser construída sobre a rocha. E que casa é essa? Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus deixa bem claro, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha casa, a minha igreja, eclésia, a minha eclésia, a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A casa edificada sobre a rocha, vem sobre ela a tempestade, as tribulações e as chuvas, e a casa não se desfaz porque ela é edificada sobre a rocha. A mesma coisa. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus já profetiza, a igreja vai ter muitas tribulações, vai ter muitos combates, vai ter muita luta, mas o inferno não vai prevalecer, porque ela é edificada sobre essa rocha. Essa rocha é você, Pedro. Gente, olha que interessante o que Jesus vai dizer. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Jesus usa uma palavra singular, a minha igreja. Em grego, eclésia significa assembleia, ajuntamento de povo. Então Jesus está dizendo aqui, o meu povo, ou em outras palavras, o meu reino, eu vou fundar sobre você, Pedro. E é singular, é uma única igreja,
a igreja que eu fundar será fundada sobre você, Pedro. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Assim, Jesus concede a Pedro uma autoridade de unir o céu e a terra. De unir o céu e a terra. A igreja, a única igreja que Jesus fundou, é aquela que está sobre a rocha, até hoje. E tribulação alguma derrubará essa igreja. As portas do inferno não prevalecerão. Virão chuvas, ventos e tempestades, como sempre vieram chuvas, ventos e tempestades ao longo desses 2000 anos de história. Mas a igreja permanece a mesma, firme, como a rocha sobre a pedra. Queridos, a gente precisa entender o que é a igreja. Eu fiz para vocês a pregação sobre a igreja Corpo Místico de Cristo. Fiz, a gente falou sobre isso. Falei com vocês, né? Vocês lembram dessa pregação? A igreja Corpo Místico de Cristo? Lembra? É um dos primeiros temas da nossa catequese. Deixa eu pegar aqui no canal para a gente poder rememorar. A igreja Corpo Místico de Cristo. Playlists. Catequese, primeiro ano. É a primeira aula de todos. O que de fato é a igreja. Essa é a primeira catequese que a gente fez. A primeira de todas. Pelo jeito, vocês não lembram muito bem, né? Mas a igreja é o corpo místico de Cristo. Jesus é a cabeça, a igreja é o corpo. Nós somos os membros desse corpo. A igreja é o próprio Jesus. Quando São Paulo perseguia Jesus e vai para Damasco com cartas que o autorizam a prender os cristãos de Damasco, Jesus aparece para São Paulo na estrada de Damasco e Jesus diz para São Paulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas Saulo não perseguia Jesus, Saulo perseguia a igreja. Só que a igreja é Jesus. Saulo, quando você está perseguindo a igreja, você está perseguindo eu. Por que você está me perseguindo, Saulo? Por que você está me perseguindo? Davi é o rei que reinou sobre todo o povo de Deus. Sobre todo o povo de Deus. Jesus é o filho de Davi. Isso significa que assim como Davi reinou sobre todo o povo de Deus sem divisão, como aconteceu com o neto dele que dividiu Jeroboão, dividiu o reino de Israel, o reino do norte, o reino do sul, Judá, ficou com Roboão e Israel com Jeroboão e bagunçou tudo. Depois teve guerras, teve um problema. Davi não. Davi reinou sobre Israel por completo. Um único povo de Deus. Assim, Jesus quer dizer que ele reinará sobre um único povo de Deus. E esse povo de Deus sobre o qual Jesus reina é a igreja que ele fundou sobre Pedro, o corpo místico de Cristo. A igreja católica, apostólica, romana. E aí eu te pergunto, existe salvação fora de Jesus? Ou vou perguntar de outra forma, existe salvação sem ser entrando no céu? Existe algum lugar que a pessoa se salve sem ser o céu? O que é o céu? Vocês lembram aquela catequese sobre os 3 níveis da igreja, as 3 realidades da igreja? A igreja militante, a igreja padecente e a igreja triunfante. A igreja militante somos nós, que estamos lutando, militando nessa terra para alcançar a santidade e a salvação. A igreja padecente são as almas do purgatório e a igreja triunfante é o céu. O céu é a igreja católica, porque o céu é estar na presença de Jesus e Jesus é a igreja. Não existe salvação fora da igreja. Não existe. Por isso a gente diz que a igreja é o sacramento universal de salvação. Para a gente entender essa realidade da igreja como sacramento universal de salvação, né? Essa frase, não existe salvação fora da igreja, não é minha, tá, gente? Essa frase é de São Cipriano de Cartago. Então é um santo padre da igreja. Um santo padre. Um santo canonizado pela igreja. São Cipriano de Cartago vai dizer, não existe salvação fora da igreja.
né? Então, a gente entende, a igreja entendeu que a igreja é o sacramento universal de salvação. Para a gente entender essa expressão, a igreja é sacramento universal de salvação, a gente precisa entender o que é um sacramento. Sacramento, sacro, sagrado, memento, lembrança, atualização. Mas esse memento não é lembrança do jeito que a gente lembra das coisas que nos aconteceram na infância. Esse memento é lembrança no sentido de trazer presente. Então, sacramento é um ato sagrado que traz presente a salvação que Jesus alcançou para nós na cruz. São 7 os sacramentos: batismo, Eucaristia, crisma, confissão, matrimônio, ordem e unção dos enfermos. São 7 sacramentos. Ordem é o padre. A ordem tem 3 graus, né? A ordem, primeiro grau da ordem é o diaconato, o segundo grau é o presbiterato, que é o padre, e o terceiro grau da ordem seria a ordem plena, o sacerdócio pleno, que é o bispo. Então, são esses 3. A ordem é um sacramento de estar inserido na ordem dos sacerdotes, na ordem dos diáconos, ou na classe dos diáconos, na classe dos sacerdotes. Ordem nesse sentido. Na classe episcopal, na ordem dos bispos. Então, sacramento é isso, é trazer presente a salvação de Cristo. Então, quando a igreja ensina que a igreja é o sacramento universal de salvação, a igreja está dizendo que a igreja católica apostólica romana, fundada por Jesus na pessoa de Pedro, em Mateus 16, 18, ela tem a missão de trazer a salvação ao mundo. A igreja é a continuação do anúncio do reino de Deus. A igreja é Jesus que perpetuamente, ao longo dos séculos, permanece anunciando a sua palavra, a sua pregação, pelos séculos dos séculos, até a segunda vinda de Jesus. A igreja aplica a salvação que Jesus conquistou na cruz no mundo hoje. A igreja aplica a salvação que Jesus conquistou na cruz no mundo hoje. Falei para vocês que a gente ia falar um pouco sobre a Lumen Gentium. A Lumen Gentium, Luz das Nações, em português, é um documento do Concílio Vaticano II, né? Já que eu trouxe uma expressão aqui da patrística de São Cipriano de Cartago, não há salvação fora da igreja, eu quero também trazer um documento pós-conciliar, um documento do Concílio Vaticano II, falando exatamente isso. Antes da gente pegar o artigo 14 da Lumen Gentium, que fala exatamente disso, eu quero pegar o artigo 7, que diz assim, Igreja, corpo místico de Cristo. O Filho de Deus, vencendo a natureza humana, a si unida, a morte, com sua morte e ressurreição, remiu o homem e transformou-o em nova criatura, pois comunicando seu Espírito fez misteriosamente de todos os seus irmãos, chamados de entre todos os povos, como que o seu corpo. Então aqui, a Lumen Gentium, número 7, está dizendo que a igreja é o corpo místico de Cristo. E Jesus o fez pela sua morte na cruz. A igreja é o próprio Jesus, né? O artigo 14. O Sagrado Concílio, que Sagrado Concílio é esse? Concílio Vaticano II. O Sagrado Concílio volta-se primeiramente para os fiéis católicos, ou seja, aqui o Lumen Gentium está dizendo, esse concílio é para os católicos. Fundado na Escritura e tradição, ensina que esta igreja, peregrina sobre a terra, é necessária para a salvação. A Lumen Gentium está dizendo a mesma coisa que São Cipriano dizia, não há salvação fora da igreja. A gente precisa da igreja para ser salvo, o mundo precisa da igreja para ser salvo. Não há salvação fora da igreja. Isso é o Lumen Gentium, um documento do século XX, depois do Concílio Vaticano II. Olha que vai dizer, olha que lindo, fundado na Escritura e na tradição, ou seja, aonde que o Lumen Gentium se baseia para dizer que a igreja é necessária para a salvação? Aqui na Escritura, porque Jesus diz, tu és Pedro, sobre essa pedra edificaria a minha igreja, no singular, a casa sobre a rocha. Todas as outras casas que não são fundadas sobre a rocha, elas serão levadas pelo vento, como aconteceu com o maniqueísmo. Você já tinha ouvido falar do maniqueísmo? Já ouviu falar, Daniela? Quem já ouviu falar do maniqueísmo aí? Já ouviu falar? Só o Paulo? Ou seja, há uma casa fundada sobre a areia que já se esvaiu há muitos séculos, de tal forma que vocês nunca sequer ouviram falar do maniqueísmo. Já se esvaiu há muitos séculos.
Como hoje a gente tem o kardecismo, daqui a pouco não vai existir mais o kardecismo. Vai ser esvaído. Só existe uma casa que foi fundada sobre a rocha. Fundada na Escritura e na tradição, ensina que esta igreja peregrina sobre a terra é necessária para a salvação. Com efeito, só Cristo é mediador e caminho de salvação. Todas as religiões são boas. Olha o que vai dizer o Lumen Gentium. Com efeito, só Cristo é mediador. Só Cristo é caminho de salvação. E ele torna-se nos presente no seu corpo, que é a igreja. Só Cristo salva e Cristo é a igreja. Ele quer nos salvar por meio da igreja. Assim como a gente é salvo dos nossos pecados por meio do sacramento da confissão, por isso a confissão é um sacramento, e todo sacramento salva, por isso a gente diz que a igreja é o sacramento universal da salvação. O que significa a palavra, como se diz universal em grego? Já ouviram falar como é que é universal em grego? Katolikos, ou seja, católico. Para todos. E católico no sentido não só para todos os homens que estão no mundo, em todos os planetas, em todos os países hoje. Não. Katolikos no sentido de universal, em todos os lugares do mundo hoje, mas para todos os homens, por todos os séculos. Com efeito, só Cristo é mediador e caminho de salvação. E ele torna-se nos presente no seu corpo, que é a igreja. Ao inculcar expressamente a necessidade da fé e do batismo, Marcos 16:16, aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer será condenado. Vai dizer Jesus em Marcos 16:16. E em João 3:15. Ao inculcar expressamente a necessidade da fé e do batismo, confirmou simultaneamente a necessidade da igreja, para a qual os homens entram pela porta do batismo, pelo que não se poderiam salvar aqueles que, não ignorando ter sido a igreja católica fundada por Deus por meio de Jesus Cristo como necessária, contudo, ou não querem entrar nela, ou nela não querem perseverar. Então, o que o Lumen Gentium está dizendo aqui no artigo 14? Deus fundou a igreja é a tábua de salvação que Deus nos oferece para nos salvarmos. Se nós não quisermos nos agarrar a essa tábua, vamos nos afogar, porque nós não queremos agarrar essa tábua de salvação, que é a igreja fundada por Jesus na pessoa de Pedro. Simples assim. Mas eu não sou católico, eu nunca ouvi falar da igreja. Eu sou muçulmano, nasci no Iraque, meus pais eram muçulmanos, meus avós eram muçulmanos, nunca ouvi falar da igreja católica. Então eu vou para o inferno? Vai? Inferno? O que você acha? Mas a igreja não é o único caminho de salvação? E aí? Número 16 da Lumen Gentium. Finalmente, aqueles que ainda não receberam o Evangelho estão, de uma forma ou outra, orientados para o povo de Deus. Em primeiro lugar, aquele povo que recebeu a aliança e as promessas, da qual nasceu Jesus segundo a carne. Quem que é esse povo que recebeu as promessas e da qual nasceu Jesus sobre a carne? Os judeus, né? Os judeus. Povo que, segundo a eleição, é muito amado por causa dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, já que os dons e o chamamento de Deus são irrevogáveis. Mas o desígnio de salvação estende-se também àqueles que reconhecem o Criador, entre os quais vem em primeiro lugar os muçulmanos, que professam a seguir a fé de Abraão, e conosco adoram um Deus único e misericordioso, que há de julgar os homens no último dia. E o mesmo Senhor nem sequer está longe daqueles que buscam na sombra e em imagens o que ainda desconhecem, já que é Ele quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Atos 17:25. E como Salvador que quer todos os homens se salvem de coração sincero e se esforcem sob o influxo da graça por cumprir a sua vontade manifestada pelo ditame da consciência, também não podem alcançar a salvação eterna. Nem a divina providência nega os auxílios necessários à salvação àqueles que, sem culpa, de bom e verdadeiro neles há,
considerado pela igreja como preparação para receber o evangelho, dado por aquele que ilumina todos os homens, para que possuam finalmente a vida. O que a Lumen Gentium está dizendo aqui? Às vezes a gente ouvindo assim fica meio complexo de entender. Ela está dizendo o sacramento da ignorância. O que é o sacramento da ignorância? A ignorância invencível. Eu sou judeu, nunca me foi pregado o evangelho, e eu, com retidão do coração, quero adorar o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que é o Deus verdadeiro. E ignoro que a igreja foi fundada por Jesus, na pessoa de Pedro, e ignoro que Jesus é Deus. Ignoro, não sei. É o sacramento da ignorância, eu não sei. E essa ignorância é chamada ignorância invencível. O que é ignorância invencível? Não é o caso daquela pessoa que foi-lhe pregado o evangelho e ele se recusou a crer no evangelho. Esse se fechou a salvação, esse não quis agarrar a tábua. A ignorância invencível é para aquele budista que via no Japão medieval e que nunca ouviu uma pregação. É para aquele muçulmano que nunca ouviu uma pregação, mas que ele tem um firme desejo de agradar a Deus e de ser bom. Esse salvar-se-á pelo purgatório. A ignorância invencível. Entendeu? Então, essa religião é boa, essa religião é apenas, como vai dizer aqui o próprio Lumen Gentium, número 16, ela é apenas uma preparação para que depois ele acolha a verdade. E o que é a verdade? A verdade é Mateus 16, 18. As pedras, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Portanto, a igreja tem um caráter missionário. Sabendo que muitos homens estão na ignorância, a igreja é chamada às missões. E aqui está o calo. O demônio não quer que a gente pregue, não quer que a gente converta ninguém. E é por isso que o demônio usa esses argumentos de todas as religiões são boas. Por quê? Se eu creio que todas as religiões são boas, para que eu vou querer convencer alguém a se tornar católico? Para que eu vou pregar para alguém se a religião dele também é boa? Não preciso. Então, São José de Anchieta era um bobão, né? Que saiu lá de Portugal, adolescente, para se embrenhar no meio do mato, para pregar para uns índios e tentar angariar almas para Jesus, trazendo os índios à fé católica, catequizando os índios, batizando os índios, ministrando os sacramentos para os índios, convertendo os índios. É um bobão, já que todas as religiões são boas. São Francisco Xavier, que viajou para a Índia, viajou para a China, viajou para tantos lugares do mundo pregando o evangelho e se arriscando a morrer mártir, passando várias dificuldades. São Francisco Xavier é um bobão, né? Porque não precisa, né? Já que todas as religiões são boas, para que queria viajar para o mundo inteiro para pregar o evangelho? O Dom Sardinha, bispo aqui do Brasil, que morreu comido pelos índios canibais, porque foi ali anunciar o evangelho, os índios devoraram ele e comeram ele. Dom Sardinha é um bobão, né? Morreu mártir porque é bobo. Não precisa, né? Já que todas as religiões são boas. Mas o que Jesus disse? Jesus deu uma ordem: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. A ordem de Jesus é pregue o evangelho a toda criatura. É a ordem de Jesus. Então a missionariedade, ela é intrínseca à igreja. O católico precisa ser missionário. O católico que vê um irmão no erro, na falsa doutrina, ele precisa advertir aquele irmão e trazer aquele irmão à luz da verdade, à luz do evangelho. É claro que você vai usar os meios adequados, né? Para não afastar ainda mais a pessoa. E a principal ferramenta, e a ferramenta inicial, que vai ser o anzol para pescar aquele peixe para Jesus, é a sua própria vida. A pessoa precisa olhar a sua vida e ver vida de santidade. Se a pessoa olhar a sua vida e ver que você vive vida de santidade, aí ela vai se interessar pela santidade. E aí você mostra os meios que fazem com que você possa viver vida de santidade, que são os sacramentos, que é a igreja. Lumen Gentium, número 17. Assim como o Filho foi enviado pelo Pai, assim também ele enviou os apóstolos, dizendo: ide, pois, ensinai todas as gentes, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo aquilo que vos mandei.
Queridos, o que é o batismo? O batismo é um sacramento que nos torna filhos de Deus por adoção e que faz com que nós nos tornemos templos do Espírito Santo. O batismo é a porta de entrada para a igreja. Aquela pessoa que é batizada torna-se católica. Então, quando Jesus dá uma ordem para que batizem todas as pessoas, Jesus está dizendo: tragam todos para o meu redil. Tragam todos para o meu redil. O mundo para Cristo, por meio da igreja. Essa é a missão e o fundamento da igreja. É para isso que Jesus fundou a igreja na pessoa de Pedro. Para trazer do mundo inteiro, todas as nações, para o redil de Cristo. O mundo inteiro. Nosso objetivo, como católicos, é fazer que o planeta Terra inteiro seja católico. Todos, o mundo inteiro para Cristo. Essa é a nossa missão. Para encerrar nossa catequese, vou pegar um trecho do Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 846. 846. O Catecismo vai dizer assim, fora da igreja não há salvação. É o título do parágrafo 846. E o Catecismo diz assim: fora da igreja não há salvação. Como entender essa afirmação, com frequência repetida pelos santos padres da igreja? Formulada de maneira positiva, ela significa que toda salvação vem de Cristo cabeça, por meio da igreja, que é seu corpo. Então, toda a salvação que há no mundo vem de Jesus, que é a cabeça da igreja, por meio do seu corpo, que é a igreja. São Pio de Pietrelcina dizia assim, Padre Pio: é mais fácil o mundo viver sem o sol do que sem a Santa Missa. O que ele quer dizer com isso? Muitas desgraças, muitas tragédias, muitas perturbações, muitas guerras, muitas coisas terríveis que acabariam com o mundo não acontecem porque existe um sacerdote que oferece a Santa Missa. Existe um sacerdote que oferece o santo sacrifício da missa. O que mantém o mundo de pé hoje e que faz com que a terra não seja consumida pela ira de Deus, como aconteceu em Sodoma e Gomorra, como aconteceu no dilúvio, é a igreja. De forma especialíssima, a Santa Missa. A Santa Missa. Então vai dizer o Catecismo: formulada de maneira positiva, ela significa que toda salvação vem de Cristo cabeça, por meio da igreja, que é o seu corpo. Apoiado na Sagrada Escritura e na tradição, o concílio ensina. Onde que o concílio ensina isso daí? Onde? Na Lumen Gentium. Então aqui o Catecismo está citando a Lumen Gentium que nós lemos. Apoiada na Sagrada Tradição e na Escritura, o concílio ensina que esta igreja peregrina é necessária para a salvação. Aqui o Catecismo está citando o número 14 da Lumen Gentium que a gente leu. O único mediador e caminho de salvação é Cristo, que se torna presente para nós em seu corpo, que é a igreja. Ou seja, a igreja é Cristo no mundo hoje. A igreja é Jesus presente no mundo hoje. A gente consegue entender isso muito facilmente se a gente olha para o Santíssimo Sacramento do altar. Existe o Santíssimo Sacramento do altar sem um sacerdócio católico? Sem um padre que celebra a missa? Não vai existir Eucaristia se não houver um padre legitimamente ordenado. Então, como o ministério ordenado faz com que Jesus permaneça no mundo, no Santíssimo Sacramento do altar, isso de maneira visível e material, palpável, de forma que se agora você pode ir no sacrário, você vai ver fisicamente Jesus presente na Eucaristia, isso acontece de forma universal e mística. A igreja é a presença de Cristo no mundo, hoje. Ele, porém, indicando expressamente a necessidade da fé e do batismo, ao mesmo tempo confirmou a necessidade da igreja, na qual os homens entram pelo batismo, como por uma porta. Por isso não podem se salvar aqueles que, sabendo que a Igreja Católica foi fundada por Deus, por meio de Jesus Cristo, como instituição necessária, apesar disso não queiram nela entrar ou nela perseverar. Então, sabendo dessa verdade, se a gente nega essa verdade e não quer entrar por essa porta que é a igreja, a gente fecha a salvação para a gente. A gente larga a tábua de salvação e afoga no mar bravio.
Parágrafo 847. Essa afirmação não visa aqueles que sem culpa desconhecem Cristo e a sua igreja. Aqui o catecismo está replicando aquilo que vai dizer a Lumen Gentium número 17. Aqueles, portanto, que sem culpa ignoram o evangelho de Cristo e sua igreja, mas buscam a Deus com coração sincero e tentam, sob o influxo da graça, cumprir por obras a sua vontade, conhecida por meio do ditame da consciência, podem conseguir a salvação eterna. Ou seja, aqueles que desconhecem, que são ignorantes, se deixam guiar pela sua consciência, podem se salvar. Mas aqueles que desconhecem, aqueles que são ignorantes, aqueles que têm a chamada ignorância invencível, Deus pode, por caminhos dele conhecidos, levar a fé a todos os homens que, sem culpa própria, ignoram o evangelho. Então essa é a nossa missão, levar a fé para todos os homens. Pois sem a fé é impossível agradar a Deus. Mesmo assim, cabe à igreja o dever e também o direito sagrado de evangelizar todos os homens. Então aqui no Catecismo número 848, o Catecismo diz que é dever da igreja evangelizar todos os homens. E quem é a igreja? Cristo é a cabeça, nós somos os membros. Assim, como batizados, nós somos igreja. Então é nossa missão, é nosso dever sagrado, evangelizar todos os homens. Todos os homens. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.